Não vai amarelar, hein? Não, hoje não. Não vai amarelar. Hoje não. Hoje tá tendo aqui mostarda Mostarda e e ketchup. ketchup. Eu vim pra Não é? ornar. Mostarda e ketchup. Você tá tipo um barbecue. É. Não é? Você Com aquela gosta de mostarda, um ketchup mais forte. Adoro mostarda. Tá apimentado. E o Leão tá apimentado de fofoca. Menina, vamos começar aqui falando da TV Globo, que está passando aí por transformações, né? Parece que o martelo foi batido mesmo, já definiram os nomes dos substitutos. A gente até tinha falado aqui da Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, a gente larga o programa, deixa o programa, não sei ainda não entendi o porquê disso, né? A gente falou, pode ser por política, pode ser por uma série Ela de falou coisas, né? muito, quer dizer, ela não, né? É. Porque a Fátima em si, ela não falou do assunto até o momento. Até o momento. Dizem que tem uma entrevista dela com o Pedro Bial no programa dele, né? O Conversa com o Bial, que lá ela vai falar o começo desse processo de mudança, o start, vai ser nessa entrevista com o Pedro Bial. Certo. Ela falando que tá no momento que quer curtir mais a vida, viajar, ficar mais com a família. E aparentemente esse é o motivo dela deixar o programa ali diário, que é o encontro. Aí eu entendo. O motivo Se eu tivesse principal. um bofe daquele em casa, eu queria largar tudo. Eu acho que são também. vários motivos. Esse eu acho que é o principal. Esse que é o principal. Sim. Tá no número 1 da lista Mas dela, né? isso quer dizer então que ela larga a televisão. Então, não. Não. Aí que tá. Quer fazer programa semanal. Isso, aí que tá. Eu acho que o jornalista André Romano, do Observatório da TV, chegou a falar também que a dona Fátima tem ideia, ali um projeto de ter um programa no GNT semanal. E também é um projeto assim, que tem ali seus 3 meses de duração. Não é um programa... Temporadinha, uma temporada, bonitinho, um programa de gostoso. temporada. Grava tudo, curte a vida. 2 Isso. anos de pandemia. Justamente. Filho morando fora e tal. Volta, faz Mas mais. vamos combinar que é uma encolhida na carreira, né? Mas uma hora tem que encolher, Léo. Exatamente. Você tem Entendeu? que recolher. Eu entendo ela, eu entendo a que você falou ontem aqui, a Marília Gabriela. Marília Gabriela. Que uma hora fala, Foi. escuta, tem que mudar o rumo dessa prosa. Nós Sim. falamos na gravação, João. Ah, foi na gravação? Foi na gravação de Já ontem. misturei tudo. Mas não faz mal. Mas vocês vão E ver. hoje é só Mas é um terça-feira. exemplo, mas Mas aí... vocês vão a gente ver vai no dia falar 15. Mas faz parte dos meus planos também, sabe? Chegar uma hora, falar, peraí, A gente não vai deixar. o que a gente vai fazer? Você fica amarelinha. Uma hora. Mas enfim, ela vai deixar, né? Pelo jeito vai tratar muito da pele, vai fazer o programinha lá no canal a cabo e tudo certo. Agora, quem fica no lugar dela é gente que está querendo, está num outro momento de carreira, Sim. está Exato. querendo chegar lá, né? Então, Patrícia Poeta, que a gente já tinha falado aqui, linda, acho um pouco Substituto oficial, né? substituto oficial, acho meio blasé, assim, meio... Eu gosto dela. não é? Eu gosto dela. Amarelinha. Amarelinha também. linda. Gente, o amarelo tá com Amarelinha. tudo. Linda ela é, não acho carismática, assim, eu acho só bonita, né? Mas enfim, é até talentosa como repórter e Claro. tudo, né? Como apresentadora ainda não mexeu com os meus Convenceu. hormônios. Agora, ele é forte. Esse moço, são dois? Manuel, né? Como é que ele chama? Soares. Manuel Soares, né? Ele é forte. Ele é forte e tem tudo a ver com esse momento mesmo de abertura na televisão. Eu acho né? que ele tem uma carreira tão bonita, porque eu ele acho. começou muito ali com as matérias, reportagens, ele tinha um cunho muito social. Isso. E eu acho que foi bom pra ele fazer essa transição de sair do social somente Isso. Eu pra também falar acho. de outros temas, porque ele é um apresentador, né? Ele é um bonito, comunicador. fala muito bem. Mas então eu ele acho tem que toda a ele- potência pra falar de tudo. Eu acho, aos pouco que eu assisto, que ele ainda tá mais para repórter e menos para apresentador. Ele atropela todo mundo. Sim, É ele tem uma isso, ansiedade, é esse né? lado, tem Ele uma atropela ansiedade. as pessoas e assim, às vezes me dá uma certa angústia, É. porque eu quero ouvir o que ele quer falar e quero ouvir o que a outra pessoa quer falar. Aí eu mudo de canal, porque... Agora, eu não sei Ansiedade muito bate? da história dele. Você sabe se ele veio dos movimentos sociais mesmo e tal, e chegou à televisão, ou ele já... Ele é jornalista de Ele é formação. jornalista Ele é de jornalista de formação. formação mesmo. E eu acho que ele junta ali as questões de luta com relação a ele, de todas as causas que ele carrega e também que ele gosta de se envolver, e eu acho isso ótimo. Acho isso É bacana. muito importante. E ele também faz ali a profissão também de comentar outras coisas. Eu acho que ele está nesse período mesmo de
transição do papel dele, o que é muito difícil, né? Como a Eve mesmo falou, você tem que ter o passo ali do que momento que você fala, que momento que você escuta. Tomara que falar, de alguma forma ele falar. veja, então, nesse nosso momento aqui, porque é a experiência dessa moça que, olha, comanda um programa de 4 horas de duração, não é fácil. Ontem eu fiquei pensando, na hora que eu estava indo embora, eu falei, meu Deus, a gente foi embora e a Regina vai ficar lá ainda mais um tempão. Ainda tem pauta. Porque são assuntos, vai da alegria para tristeza. É um programa de variedades, é isso, né? Sim. E você comanda isso com tanta elegância, com tanta savoir-faire, né? Muito obrigada, meu querido. Então, muito obrigada. É um exemplo importante aí para vocês, sim, né? Sim, para ele, né, para o Manuel. Bacana, mas olha, de qualquer forma, eu acho que é uma bela transformação. Talvez eles consigam dar uma outra cara. Eu acho, que eu falei já outro dia aqui, eu acho o programa assim, sem identidade, parece um puxadinho do jornalismo, não se define como um programa de variedades, nem como jornalismo, fica uma coisa no meio do caminho que a mim não agrada. Então pode ser que eles dois, agora assumindo o programa, possam dar uma outra cara, tomara. Né? Informações do jornalista Léo Dias, essa inclusive, viu, gente? Dos dois apresentadores. E eu acho que, Leão, tem a ver também essa mudança toda, porque tem toda essa história da Ana Maria sair, né? Vamos falar agora. Não, Ana Maria Braga história, parece que divide a TV Globo, né? Parece que o comercial quer muito que ela vá para a tarde, porque eles podem crescer e tal. Eles acham que quando ela teve uma pequena experiência à tarde, né, com Mais Você, ela ainda não tinha marcado no programa, nem na emissora e tal, então por isso que não deu certo. Aí eles colocam que o Note a Note não tem que ser levado em consideração também, né? Isso. Porque era uma outra época, porque, enfim, o Note a Note perdia muito pro Chaves na época que passava no SBT. Sacanagem, né, gente? Sacanagem. Eu acho isso o Chaves. Sacanagem. O Chaves é o Chaves, entendeu? Mas enfim. O Chaves é o Chaves. Contra fatos não há argumentos. E aí tinha toda essa história, enfim. Mas o que o comercial da Globo fala muito é que eles não têm que levar isso em consideração, que é uma outra época, era um outro momento. Mas eu acho que ela chegou a fazer o Mais Você à tarde. À tarde? Acho que teve um pequeno período. Foi sem querer, período. E é desse que eles estão falando, que ela perdia muito para o Chaves, também. Inclusive. Então, mas agora é outro momento. Ela já é um ícone hoje da TV Globo e tal, né? Então eu acho que não teria esse problema. E acho que os patrocinadores todos estão preferindo que seja à tarde. Entendeu? Então parece que o comercial... A cara dela é amanhã. Pois é, mas o comercial está fazendo essa pressão e o artístico está fazendo a pressão para que continue de manhã. O artístico inclui quem? A própria Ana, né? Eu ia perguntar, e a Ana quer o quê? A própria ela quer ficar de manhã? Ana, gente. Eu acho que ela quer. Essas informações com relação ao comercial e tudo mais é do portal Notícias da TV do jornalista Gabriel Wacker. E nós temos também informações do jornalista Alessandro Lobianco, que falou o seguinte: no meio dessa história toda da Ana Maria ir pra tarde, parece que a própria Ana não faz questão de ter esse horário da tarde. Gente. Que ela não tá afim por N questões. E uma dessas questões é que, de fato, ela já tem toda a vida dela programada nesse horário da manhã. Você tá vendo? Ontem ainda falei, ai, que bom, ela não vai ter que acordar cedo. É não, mas só que ela contrário. quer. Ela gosta. É justamente o contrário. Acorda com o galo. Ela gosta. E com gosto. E com gosto. Então que isso faria com que ela teria que remodelar a vida dela inteira num momento que ela não faz questão. Ela não precisa mais e ela não enxerga mais como uma necessidade essa dependência para ela mudar a vida dela e ir pro horário da tarde. Também diz o Alessandro Lobianco que a Globo chegou a pensar em um programa gravado por horário da tarde para ela não ter essa dependência total do ao vivo durante a tarde. Quem pode, pode, hein? Ela fez à tarde, nesse horário das 13h45, que é o que estão oferecendo para ela de novo, né? E foi de 99 a 2000. O horário da tarde? Exatamente. Foi um período bem curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho. E ela perdia mesmo pro Chaves. E depois ela já foi para amanhã. Então, assim, eles colocaram essa proposta de programa gravado, mas vamos combinar que eu acho que geral concorda que Ana Maria, ao vivo. Ela é ao vivo. Com erros, trocando o nome. E é isso. Saindo da cadeira. Sendo exato. Eu acho que o ao vivo é a fórmula dela. Ao vivo. Né?
Então é muito esquisito. O que ela quer? Ela quer ficar de manhã? Então. Então a gente também vai querer ela de manhã. Vamos ficar com ela. Claro, A claro. Regina acha que ela deve ficar de manhã, porque é um risco muito grande ir para tarde. Não, e é o que ela quer, então a gente vai fazer campanha para que aconteça o que ela quer. E se ela mudar de ideia, a gente muda de ideia também. Exatamente. É isso. Do ouro, quero Muito amarelo. quero só ver quem mais virar de amarelo. É engraçado. Estamos no aguardo do amarelo, a cor do E é dia, engraçado que você vê no ar, você fala, por que esse povo tá tudo de amarelo? Não é? Que combinação é Quem essa? acompanha o programa sabe que é coisa que acontece aqui. E o leão de barbecue. Não, ele é a Nosso cereja do nosso contraste, bolo. A cereja do nosso bolo. Combina, né? Então, ele Faz é um composê bonito. Faz cereja. um composê bonito. Agora, bonito também é que a gente vai falar do BBB, meu povo. meu Deus. Vamos pro jogo da discórdia. Ih, hoje tem eliminação. Porque hoje tem. Hoje vai ter alguém Só. rodando no meio do jogo, Só né? aquela lá. Mas ontem à noite foi de jogo da discórdia. Teve discórdia? Era uma discórdia de flechada. Credo. É, menina, colocava flechada ali. Quem era manipulador? Quem era traidor? E quem era mentiroso? Os adjetivos que eles tinham que usar no jogo da discórdia. E aí nós separamos, é claro, os momentos mais interessantes pra gente comentar, né? Que era Porque- medroso, né? É, que era medroso. Ah, tinha medroso? Nossa, medroso é ótimo. Manipulador, E traidor. traidor. Medroso acho que é o pior Três de todos. Eu acho. Medroso. Medroso. E quem Banana. foi o medroso? Quem foi o Era o medroso? único medroso que deu lá. O Vini? Não, o Eliezer. E ele que foi medroso, né? É. Oh, medroso, misericórdia. Ai, Mas que a gente começa desprestígio. falando da Jessie. Porque a dona Jessie, meu amor, a professora deu uma aula de interpretação ontem, Arrasou. viu? Eu concordo com vocês. A Jessie realmente tem momentos bem de ser chatinha. É. Concordo. Mas quando ela consegue organizar bem as ideias, ela organiza direitinho. E ela decidiu colocar o Pedro Scooby como manipulador. Vamos ver como que foi. Roda aí pra gente ver. Nossa, bem que você fala. Aula de interpretação, né? Parece que o Scooby faltou nessa aula. E ela gritou? Interpretação Não. de texto. Ela não gritou. Ela não gritou, gente. Ela não gritou e vamos combinar. Ontem nós mostramos aqui tudo que aconteceu na madrugada e a gente viu que quem ficou Gritou. mais alterado foi o Pedro Scooby, Foi, né? foi. Então, e assim, nem ela usou isso contra ele, de alterar a voz. Ela podia ter falado, não, porque você se posicionou alterando sua voz. Ela nem citou isso. Uhum. Quem decidiu falar sobre alteração de voz foi o Scooby falando da Jessie, Ela, algo que não aconteceu. Foi o contrário. Foi o contrário. Então ele levantou uma bola que na verdade é dele, não é dela, né? Então eu achei isso bem coerente da parte dele. Olha, eu venho falando isso faz tempo. Ele faz Faz tempo mesmo. É verdade, distraído e tal, mas ele joga o tempo todo. E isso que ela falou é bem verdade. São coisas completamente diferentes. Estar acima e passar por É cima. muito Passar por diferente. cima, Totalmente muito diferente. E ele dá essa distorcida sempre nas coisas. É, né? aí é o que fica. Será que é que ele não interpreta ou será que é É do maldade dele pra tentar virar o jogo? Conveniência. Né? Conveniência. Entendeu? Eu acho que- Conveniência. É, porque fica mais fácil pra ele. Luana poderia nos explicar. Ela tem anos de trajetória com briga. Conveniência. Ela sabe falar sobre isso muito bem. Outro ponto também interessante foi quando a Laís decidiu atacar quem, gente? Quem? Arthur. É claro, chamou o Arthur de manipulador. E assim, gente, pra você bater de frente com o Arthur, você tem que ter muito argumento, porque ele é bom. Ele é muito competente ali na arte da argumentação. É, e da Então é retórica. difícil de bater com ele, porque se você não tem argumento, meu bem, você vai escorregar, ficar nervosa e se embananar toda, como foi com a Laís. Foi isso que aconteceu. Vamos ver. Vamos ver. Errado ele não tá nesse Tá. ponto, Primeiro que né? ele foi 3 vezes e voltou. Então é só uma constatação. Né? Não é encher o peito, não é nada. Eu acho que tem uma linha tênue até, É, nesse exatamente. sentido, né? Porque assim, quando você tenta argumentar falando quantas vezes você votou, você tá querendo, querendo ou não, você tá jogando na cara. Isso. Pode não ser uma intenção direta, mas você tá jogando na cara. A Natália voltou de vários paredões, por exemplo, e ela nunca usou esse argumento Mas, Arthur, até onde eu vi, né, no Mas, caso. Arthur, vamos combinar que eles são burros? Porque não é possível. O cara voltou de 3 Concordo. paredões e todos ficam Isso eu atacando concordo. ele. Isso eu concordo. Quer dizer, E será no jogo que- da discórdia também, né, Neon? será que não passa Quem pela cabeça? ganhou ali o destaque no jogo da discórdia Foi ele. o Arthur. E isso é ótimo pra história dele, é muito bom. Olha como ele tá diferente nessa foto, acho que foi quando ele chegou, né? É, Olha eu que acho que tem rosto umas 3 magro. semanas essa aí, Rê. Foi algum jogo da discórdia. Talvez, acho que de umas 3 semanas, É, 3 o ou 4 primeiro, semanas assim. atrás. Não é o rosto fundo aqui?
É, minha filha. Mas assim, o que acontece é que, de fato, elas estão fortalecendo o jogo dele. Eles estão julietando ele. E assim, a Laís ali, ela também é equivocada em um momento. Porque você viu que no começo da história dela, ela até fala da Juliette, né? Porque, de fato, existiu uma conversa antes do jogo da discórdia do Arthur e da Lina. Mas depois que aconteceu o jogo da discórdia, a própria Lina falou que naquele momento o Arthur não quis se comparar a Juliette. Ele citou a Juliette como exemplo, não uma comparação à história dele, né? Citando outras pessoas. Mas é claro que aqui fora nós temos uma leitura de uma comparação. Até lembra que a gente mostrou que o próprio irmão da Jade Picon falou ali pra ela, falou, cara, o Arthur é a nova Juliette. Eu continuo na minha ideia de que, assim, não dá pra comparar de uma forma tão visceral as duas histórias. Nós podemos dizer que tem narrativas que algumas são parecidas e tudo mais, mas a Juliette é a Juliette. Mas essa história é parecida. Esse jeito que eles estão encurralando ele é o grande preferido aqui fora. E assim, foi o que eu falei, você quer argumentar contra o Arthur, você tem que ir com uma potência a mais do que se você vai argumentar com outros participantes, porque eles sabem rebater. Eu acho, inclusive, que no caso da Juliette... Ele tá afim de ganhar. Ele tá afim de ganhar? Tá afim de ganhar. Eu acho que no caso da Juliette, até eles não sabiam muito claramente lá dentro que ela era tão preferida aqui fora, só que até lá porque agora ela não era gente. conhecida e É tal. que tem a referência dela pra esse BBB, né? Mas agora tá claro, né? Com esses 3 paredões, que ele é o preferido. Eu acho ele... Tanto que, assim, eu falo do Arthur com muitos dedos, porque eu sei que a torcida dele é bem braba. Então você fala dele, menina, o povo vem na jugular defendendo quem é fã. Eu acho que o Arthur tem momentos, sim, que ele está correto, e eu acho que, como todo mundo dentro da casa, em outros momentos ele está equivocado. Mas ele tem uma coisa, primeiro que ele é direto, ele fala claro, e quando ele erra, ele vai lá e se desculpa. Ele tem Beno, né? Ele desculpa mal, Beno. Porque desculpa, ele não é tão bom assim. Ele é mal menos, gente. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente fala agora da Lina, que também colocou ali o foco no Arthur. Esse aí eu concordei. Roda aí pra gente ver, então. Sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, pensando na Juliette, né, nos comparativos que estão acontecendo nas redes sociais também, e muita gente chama o Arthur de Julieto, inclusive, eu tento recordar se a Juliette, na história dela, ela ficava falando que estava sozinha o tempo todo. Sabe, se ela ficava nessa repetição de estou sozinha. Mas assim, lembra quando a Sara... Eu tô tentando lembrar. Lembra quando a Sara e o Gil excluíram? Eram situações... Ela falava muito isso com o Gil. Eram situações em que ela se via sozinha e a gente a via sozinha. De fato. Não é dela falar eu estou sozinha. Ela chorava, ela pedia a companhia das pessoas, a compreensão, lembra? Sim. E ele também tem um momento aí que tem o jogo e que não sei se passou antes, ontem no programa, que o DG vota na Lin. E ele falou, tá vendo como eu tô jogando sozinho? Ah, sim! É evidente. Sim. Mas veja só... Porque eles combinam uma coisa e quando chegar lá eles votam diferente. Nesse sentido, então, eu acho que não é só o Arthur que está jogando sozinho. Por isso que eu acho interessante a gente frisar como ele sabe lidar com essa questão de jogar sozinho. Porque, por exemplo, as comadres, né, a Natália, a Jessie e a Lina... Elas também estão sozinhas. Elas não jogam nenhuma com a outra ali. Elas são amigas, mas no sentido de vamos combinar nós 3 e votar uma mesma pessoa... Não consegue. Não consegue. Só que elas não se utilizam da história estou jogando sozinha pra falar com o público. Mas, e aí eu acho que é genial do Arthur ter essa sacada de reforçar que ele está jogando sozinho. Ele sabe jogar. Agora, aliás, essa história delas eu falo desde o começo, que eu acho inclusive que foi uma questão até de preconceito, né, que quando se formaram os grupos, elas 3 sobraram sozinhas. Aí se juntaram por falta de opção. Juntaram porque sobraram, né? Não é que elas formaram um grupo, né? Eu acho muito curioso que ali no argumento do Arthur com a Lina tem um momento específico que ele fala mas eu me sinto sozinho, então é sobre mim, né? Ele fala que é sobre ele. Eu me sinto jogando sozinho. Isso. E aí eu acho curioso que assim, a percepção da Lina, ela fez uma leitura do jogo do Arthur. Porém, quando a Lina melhor até agora, hein? Porém, quando a Lina fez uma percepção do jogo dela com relação aos meninos que estão mais unidos, ninguém aceitou a percepção dela, que é o que ela está sentindo. Exato. Então, quando o Arthur rebate falando, eu estou sentindo algo, você não pode falar sobre, eu penso que é a mesma coisa da Lina. Ela está sentindo algo e ninguém pode falar sobre. Se a argumentação é essa... também serve pra ela. Porém, as pessoas não têm essa percepção. Não validam. E não validam isso. Mas o Arthur valida. E aí eu acho que esse é o ponto que ele se torna
o diferente e o que chama atenção pro público, sabe? E eu sinto uma coisa parecida entre a Juliette e o Gil, lá no outro, e o Arthur e a Aline. Ah, tá. Também. Essa coisa que os dois são preferidos, os dois são queridos. Eu acho que os dois têm, né, a chance de final. Mas vão por caminhos diferentes. Né? A histórias diferentes. Aí eu acho uma semelhança. Mas daqui a pouco nós vamos continuar e vamos mostrar, meu filho, minha filha, a treta que rolou depois que já tinha acabado o programa. Continuou o jogo da discórdia e Natália, Arthur e Laís quebraram o pau. Fica aí que daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Não barraco! Antes dele falar do barraco, só quero dizer uma coisa. Que me acusaram ontem nas redes sociais aí, de que eu falei do Eliezer e eu falei que ele era abusador. E aí disseram, abusador é uma palavra muito pesada, que quer dizer coisas muito terríveis muito feias e tal, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que o pior abusador é aquele abusador psicológico, né? Que abusa psicologicamente das pessoas, que é o que ele faz com a Natália, com o Vini e até com a Jessi, que ele humilha a Jessi o tempo todo como se ela fosse, né? Então, a Jessi rebateu ele tão bem ontem também. Olha, ontem... Desculpa, gente, eu sei que muita gente tem bode da Jessi. E eu tenho também em alguns momentos. Mas ontem no jogo da discórdia, eu fiquei impressionado, que eu falei, gente, ela foi pra cima mesmo ali e segurou ela fala muito bem. bem também, né? Ela não dá pausa de respiração. Professora, né? Professora não tem condições de dar um respiro numa sala de aula, porque o aluno já vem e entra. Então a Jessi, ela começa a falar... Quando baixa a professora... Nossa, ela vai até o fim, assim, ela não consegue nem respirar. Até o sinal bater. Até o sinal bater, exato. Mas ó, agora vamos ver então, gente, como foi a treta da Natália com o Arthur, porque eu acho que o argumento ali foi bem interessante. Roda pra gente ver. Eita! Natália não arregou. Sabe o que eu gostei? Porque é difícil a gente ver o Arthur perder um pouco das estribeiras. Ele é muito centrado e controlado no que ele faz. Eu acho que durante todo esse jogo da discórdia, a pessoa que conseguiu talvez atingir um pouco mais ele, no sentido dele tentar organizar melhor as ideias, e conseguiu, porque ele manda bem nesse sentido. Mas a Natália também mandou bem, então eu acho que ela não ficou pra trás do Arthur no sentido de argumentação. Eu acho que ela bateu de frente com ele muito bem. Foram as duas que mais mexeram. Gente, mas só dá ele, né? Só, amiga. Só? Exatamente. Muda só. quem tá ali em pé, agora mas é ele. Mas é ele, a flechada foi pra ele. Não viu o DG abrir a Agora boca, não viu o PA abrir a boca. O Tadeu não protegê-lo ali, mandar ele calar a boca uma hora. Eu acho que foi o momento que foi o efeito Suzana Vieira, né? Que Suzana falou que a Globo tá protegendo ele. O Arthur, né? Então... pode ser, Gente, mas todo mundo vai nele. Não vi ninguém abrir a boca, só ele. E assim, o curioso e interessante é que a Natália, nas redes sociais, tem muita gente que está concordando com o posicionamento dela, tem muita gente que não está concordando, é assim que funciona, a gente sabe muito bem, que bom que é assim. Porém, o que me chama a atenção é que, de fato, a Natália ela foi defender o Lucas, né? Ela atacou o Arthur numa defesa pro Lucas. E o próprio Lucas, ele não fez a menor questão de se defender em nenhum momento do jogo da discórdia. É verdade. E eu achei isso tão feio da parte dele nesse sentido, falar, cara, se você tá falando algo, sustenta aquilo, sabe? Não fica sabonetando. Aliás, eu acho que esse menino Lucas, ele tá cada hora num lugar, né? Ele não se definiu no jogo. Ele não tá conseguindo sustentar o que ele fala, isso é muito feio. Ele era do quarto Lollipop, aí parecia que ele estava ali mesmo e tal, e de repente ele foi pro lado do Grunge, do Arthur, depois voltou. Ele tá pensando em voltar pro Lollipop. Ontem ele pediu desculpas pra todo mundo no jogo da Discord, então assim, o PA, o Scooby e o Arthur flecharam o Lucas. Porém, ele não argumentava e rebatia, ele simplesmente falava, beleza, desculpa. Preguiça, tava com preguiça. Tava. E é engraçado que eles ficam todos em cima do Arthur, ninguém vai pra cima do DG, que é forte também, né? É uma coisa muito louca, porque querendo ou não, o mais votado é o DG, mas o atacado no jogo da Discord é o Arthur. O Eli não apareceu. Ele tava totalmente apagado. A Eslovênia não apareceu. A Eslovênia, ela flechou o Arthur também. E eu achei assim, é difícil entender a Eslovênia, né? Porque a questão da articulação dela é meio complicada. Mas eu consegui entender um ponto dela e ela também foi ali no mesmo esquema de que o Arthur joga com o público. Eu acho que agora eles deram conta que o jogo do Arthur é externo, não interno. Né? Ele fala com o público, ele joga com o público e todos estão indo nesse caminho. Mas vamos ver como foi o encerramento da treta? Porque a Laís foi parar no meio da confusão. Roda aí. Isso aí.
Com relação ao... Vamos lá. Eu acho que o meu ponto principal nesse sentido todo é como o Arthur sabe realmente fazer bom uso das palavras, de argumentar sim, ele consegue rebater de uma forma muito boa e ele se justifica muito bem. Então, quando ele fala que realmente ele não virou pra Laís e falou assim, é porque eu já voltei de 3 paredões e eu consigo voltar de mais um, ele realmente não falou isso. Não falou? Né? O que ele falou Foi no outro contexto. foi num outro contexto. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele disse. E ele tem noção da interpretação do que ele falou. Então, por isso que é difícil entrar no texto Desvirtuar dele. o que Desvirtuar, aconteceu. exato, porque é Sabe o que muito eu fiquei difícil. pensando hoje? Que a Globo parece que está investindo muito na Jade Picon, que está interessada em contratá-la e Horrores, tá tal. super querendo ela. Aí eu já fiquei imaginando, e parece que é ela como atriz, no caminho da Grazi e tal, né? Isso. Então eu fiquei pensando, já pensou uma novela? Jade Picon, Arthur Aguiar? Falamos isso ontem. Né? Da cozinha, na última Falamos. culinária, a gente chegou a E se comentar. colocar, eu acho que os dois vão levar muito bem. E a audiência vai ser ótima. A Maíra Globo vai Cardi ficar será feliz. Entendeu? Eu acho que os dois têm maturidade Par pra isso. romântico, Léo. Não, ou então ela de romântico. vilã e ele de mocinho. Pode ser também, porque funcionou essa narrativa. Entendeu? Funcionou, É. funcionou. Ela- Mais uma hora dessa novela, eles têm que se apaixonar. É. Tem que ter. Ai, Tem que ser aquele Que aí a casal Maíra que Cardi não vai reclamar, suporta. aí rende, entendeu? entendi. É Petrucco e Catarina. Ai, que gostosa essa novela. Tem toda essa questão. Agora, a gente comentou há pouco que o Lucas deu uma amarelada boa ali na situação do jogo, né? Porque ele ficou no, ai, desculpa, ai, não sei o quê. E ele foi o grande medroso, de fato. E a própria Eslovênia, que é a namorada ali dentro do relacionamento com o Lucas, falou pra ele, cara, achei que você foi meio medroso, viu? Roda aí pra gente ver. Olha, Lina e Eslovênia estão toque corretas. toque não faltou. É, eles estão Mas eu corretas. achei um pouco a Eslovênia um pouco manipulando o namorado. Assim, sabe aquela coisa? Não é? Porque é um direito dele ficar na dele. Ele falou, já pedi desculpa, resolvi. Concordo que é o Né? direito dele. É um direito Mas assim, dele se talvez acovardar, eu acho né? que o que ela quis dizer é que no meio do jogo da discórdia, outras pessoas te defenderem e você não fazer, não ter a menor questão de se autodefender. Você passa por banana. Você passa por banana. Assim, eu preciso da mamãe pra me defender. Sabe uma coisa meio assim? Quando o filho fala, mãe, vai lá E ela me tá dando uma defende. de mamãe ali. Também. Ela deu uma de mamãe, a Natália deu uma de mamãe também de defesa, querendo ou não, foi isso que aconteceu. Se ele embarcasse junto, aí eu acho super ok. Mas ele recuou, né? Ele não foi Eu nessa. não quis. Bem, gente, é isso. Banana de pijamas aqui, ó. Nós dois estamos de banana de pijamas. Como que pode, gente? O Leão entra no meio, o ele vira o mesmo cantor tom. e a gente fica ali de back vocal. É no mesmo tom, Léo. É mesmo. Pode ser, Leão? Você canta e a gente fica de back Cerejinha. vocal? Eu cantar é o que é o problema. Cerejinha.